Olá pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Esse vídeo curtinho tem a ver com um assunto que de novo começa a aparecer aquelas conversinhas. E aí eu fico ouvindo, começo a receber e-mail daqui, começo a receber uma notificação de um WhatsApp, ou de não sei o que, dali e tal. E isso começa a aparecer picadinho, vai aparecendo ali num certo jornal eletrônico, no outro. Tal. Aos poucos vai criando aquele pano de fundo que depois o pessoal não percebe de onde vem aquela ideia, mas é uma ideia que todo mundo começa a ter. Oh, isso aqui é uma ideia que foi minha, eu acho que isso vai acontecer. Não é porque você começa a ouvir aquelas coisinhas, eles vão construindo um pano de fundo para te induzir a pensar uma certa coisa. Nós vamos falar sobre isso. Qual o assunto? O assunto vai ser a inflação nos Estados Unidos. Mas aqui na tela tem os meus livros, quem tiver interesse, estão à venda no clubedeautores.com.br. Você que mora fora do Brasil e tem interesse nesses livros, eles vão estar disponíveis também à venda a partir do dia 7 de janeiro. Eles hoje já estão à venda fora do Brasil, mas é um processo um pouco mais complexo. A partir do dia 7 de janeiro, eles vão estar disponíveis em todo o mundo à venda. Então você vai ter oportunidade de comprar se você mora em outro país, às vezes quer comprar o livro, é mais difícil. Então vão estar disponíveis a partir de janeiro. Beleza? Fiquei sabendo disso hoje, então é novidade. O que é isso aqui? Isso aqui na tela é a inflação nos Estados Unidos. Isso aqui é um gráfico da inflação nos últimos 12 meses aqui, de 2020, janeiro de 2020 até outubro de 2022. Por que outubro de 2022? Porque não fechou ainda, tá, o de novembro. Nós estamos hoje dia 8 de novembro, então ainda não temos todos os dados para esse fechamento. Então, tá, desculpa, nós estamos dia 8 de dezembro, não é 8 de novembro. Nós estamos dia 8 de dezembro e ainda não tem todos os dados fechados, leva um tempinho para processar isso, da inflação de novembro nos Estados Unidos. Essa aqui é a curva de inflação. Essa linhazinha preta que eu tracei aqui é a taxa de juros média hoje nos Estados Unidos, que está entre 4 e 4,5. Tá? Então, essa é a taxa de juros, essa é a inflação. A diferença, a diferença entre. Cadê o. O negócio me sacaneou aqui, tirou. Tirou o troço da tela. Eu vou te contar, tá? Ô, rapaz, tu não quer colaborar comigo, rapaz? Tinha aquele, ô Seba, tu não quer que eu volte, Seba? Tinha um programa assim na televisão. Um personagem assim na TV. Bom, vamos fazer outro print e aí ele aparece de novo. Tá aqui o novo print. Essa diferençazinha aqui, ó, que eu marquei, é entre a inflação e a taxa de juros. Só que a inflação é maior que a taxa de juros. Isso quer dizer que eles têm juros reais negativos. Quais os juros reais hoje nos Estados Unidos? Essa diferença aqui, entre a taxa de juros e a taxa de inflação. A taxa de inflação já esteve um pouquinho mais alta, está cedendo muito lentamente. Mas isso aqui ainda implica uma taxa de juros negativa, tá? Taxa de juros real negativa. É... O que causa a inflação? A inflação ela é causada por uma série de possibilidades. A causa mais comum é um excesso de demanda por demanda, ou seja, de compras, de demanda de produtos que a indústria não consegue, as empresas não conseguem produzir na quantidade necessária. Então, quando você tem um desbalanço entre demanda e oferta, tá? Na quantidade que a demanda é muito grande e a oferta não consegue atingir, os preços têm que subir. Tá? Então, esse é um princípio muito básico de economia, em que a gente fala, já falamos isso muitas vezes aqui no canal, mas é um princípio muito básico, muita gente não tem essa noção. Sabe, já ouviu falar lá o galo cantar em algum canto, mas não tem muito convicção de como é que funciona o negócio. Então, essa é uma das coisas básicas de inflação. Uma outra coisa que acontece é quando tem uma oferta excessiva de dinheiro. Quando se introduz muita quantidade de dinheiro numa economia, tá? Você fica com uma capacidade de compra líquida de muita grana muito grande. E as pessoas começam a gastar, porque se o dinheiro está em excesso, eu não vou ficar, né? Se o dinheiro está em excesso e os juros não estão compensando, eu não vou ficar guardando esse dinheiro, eu gasto. E aí gera tal descompensação entre oferta e demanda que a gente falou ainda há pouco. Tá? No final, todas elas levam ao princípio da diferença entre a oferta e a demanda, mas há vários caminhos para se chegar nesse problema. No caso atual, houve injeção de capital no mundo inteiro, pelos bancos centrais, ao longo dos últimos 14 anos.
processo não começou a partir de 2020, como eles gostam de dar a entender, que todo o problema começou com o Covid. Não é verdade, isso é mentira. Tá? O processo começou na crise econômica de 2008. Naquele momento, durante a crise de 2008, durante 2008 e 2009, tá? Na tentativa de salvar os bancos, porque eles estavam muito enrolados com aquele negócio do subprime, das hipotecas, daquele problema todo nos Estados Unidos, que contaminou muita gente de outras formas, eu vou explicar isso, eles fizeram injeções maciças de capital. Tá? Então botaram dinheiro à disposição dos bancos para os bancos não quebrarem. E foi uma beleza, o resultado foi espetacular. Quem viu os gráficos da crise de 2008, viu que ela fez uma queda, ela fez isso aqui, ó, uma coisa bem parecida com isso. Ela caiu e voltou praticamente em V, muito rapidamente. Isso aqui não foi porque a crise se encerrou rápido, foi porque eles meteram grana pra cacete no mercado, e aí, com muita grana, o pessoal, é como se o problema sumiu. O problema não era falta de liquidez? Tá. Vamos explicar isso melhor. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. O que levou à crise de 2008? Tá? A crise de 2008, muita gente talvez não saiba, mas ela se originou num processo de alavancagem absurda que uma porção de empresas, bancos, financeiras, fundos, etc., fizeram em cima de hipotecas. Hipoteca é aquele negócio que você tem na casa, né? Quando você vai... No Brasil não se fala muito nesse termo, mas ele continua existindo. Tá? É isso aí mesmo. Quando você chega para comprar uma casa, você financia essa casa. Então você vai lá comprar a casa, você não tem o dinheiro, você tem uma parte da grana, o restante você não tem, você vai lá e fala assim, bom, eu preciso fazer um financiamento. O banco te empresta esse dinheiro. Tá? Esse que a gente chama de financiamento imobiliário, na verdade isso tem um nome jurídico que se chama hipoteca. Tá? Ou seja, a casa é a garantia do próprio empréstimo. E nos Estados Unidos isso é extremamente comum, no Brasil também, mas nos Estados Unidos é extremamente comum, eles compram é muito tradicional comprar a casa, especialmente depois que um casal tem filhos, eles tendem a sair dos apartamentos, não sei o que, mudar um pouco para os subúrbios, para as cidades, um pouco para fora das cidades, e comprar casa, daquele sonho americano, né, que você vê em tudo quanto é filme. E aquelas casas custam muito caro. Por que elas custam tão caro? Porque a certeza de receber faz com que o cara te empreste um troço e te venda um troço caro. A casa é feita quase de papel, tá? Para quem não sabe, nos Estados Unidos as casas são feitas... tem alvenaria, mas a maior parte da casa não é feita de alvenaria. Tá? Ela é feita de um tipo de acartolinado, eu não sei como é que eles chamam aquilo. São umas coisas compactas lá, e ela é muito mais fácil, rápida e barata de construir do que no nosso modelo de construção, que é tudo à base de concreto, cimento, uma opção de coisas que são mais caras, e não só são mais caras, são mais ineficientes. Porque enquanto lá eles já constroem a parede, já vem com tudo dentro, isolamento, já vem com a fiação, já tem o local para passar, tudo já está pronto, você não tem que quebrar nada. No Brasil você constrói, depois você quebra a parede, bota os canos, aí depois você refaz a parede, entendeu? E você tem que fazer todo esse processo. É muito mais ineficiente o nosso processo que o deles. Portanto, as casas lá são mais baratas de serem produzidas nesse sentido. A mão de obra é mais cara, é verdade, mas como eles usam muita mão de obra de baixo padrão, né, que o pessoal é imigrante e tal, não sei o quê, e acaba que não é assim tão mais caro do que o nosso. Em suma, não é o processo. O processo que eu quero dizer é que há hipotecas e as casas que eram para custar, vamos dizer, 200, elas custam 400. Por que custam 400? O banco vende a 400 e as pessoas compram. Porque ninguém está preocupado em saber se aquele preço é o preço real da casa. As pessoas querem saber se a hipoteca elas conseguem pagar. Até aí, tudo muito bem. Muita gente faz isso também no Brasil. O grande ponto é que, com o entusiasmo que as pessoas vão tendo em relação à bolsa em determinados momentos, o povo se anima. E como você pode fazer mais de uma hipoteca, lá no Brasil não, você pode fazer mais de uma hipoteca na mesma casa, ou seja, a mesma casa serve de garantia para mais de um empréstimo. E aconteceu deles fazerem empréstimos até sobre 3 vezes a mesma casa. Além disso, eles estavam fazendo empréstimos para gente que não tinha a menor capacidade financeira de honrar esses empréstimos. Como eles geraram um mecanismo financeiro para remunerar essas hipotecas. As hipotecas elas têm uns juros muito baixinhos. Tem um certo subsídio. Desculpa. Tem um certo subsídio. Os juros são muito baixinhos, tal, para incentivar as pessoas mesmo a comprarem o seu imóvel, a sua casa própria.
E aí os bancos fizeram uma engenharia financeira desgraçada e conseguiram embutir isso aí num pacote para outras instituições financeiras em que eles alavancavam isso grandemente. Ora, quem estava comprando esse pacote estava comprando um pacote de instrumentos financeiros como se fosse um ETF, né, hoje no Brasil, né, uma BOVA 11, um ETF desses. Mas muitas vezes o cara não tinha noção, mesmo sendo profissionais, eles não tinham noção de que naquele pacote estava incluído uma porção de coisas de hipoteca. Ora, uma coisa é eu vender, por exemplo, uma ação. Eu quero vender uma ação da Petrobras, eu vou lá, vendo, em 2 segundos está vendido. Outra coisa, agora vende uma casa de R$ 500 mil. Não é um troço fácil de vender. Você não bota assim, eu quero vender agora e vendo. Ou uma casa de US$ 1 milhão. Vamos botar à venda, vendi hoje. Não, não é assim. Então, a liquidez ela é completamente diferente entre uma ação, um instrumento financeiro, e uma casa. E esse grande problema levou que os bancos chegassem a um certo momento, durante a crise de 2008, o que aconteceu? Em algum momento, quem já viu, tem até um filme sobre isso. Esqueci o nome do filme. Mas se vocês procurarem na internet, vocês vão ver. Procura sobre filme Crise Subprime 2008. Vocês vão encontrar. O filme explica isso aqui, tudo que eu estou falando para vocês, mostrando por dentro, para os insiders. E em algum momento alguém fez uma conta e falou: porra, isso aqui não fecha de jeito nenhum. Isso aqui vai dar merda. Literalmente, o cara olhou, um cara olhou, fez a conta e falou assim: cara, isso aqui não fecha. E aí, quando se deu conta disso, ele passou a mão no telefone e começou a ligar pro chefe dele e falou assim: bicho, isso aqui vai dar merda, vai quebrar tudo. E esse banco começou a se desfazer do negócio. Quando ele começou a se desfazer do negócio, os outros começaram a ver e falaram: por que esse cara tá vendendo? E aí começa daqui e dali, uns começam a vender, os outros começam a vender. E aí vem o grande problema que origina todos os crashes. O que faz um crash acontecer, galera, não é que caiu tudo, simplesmente cai tudo. Uma ação valia 100, hoje ela vale 10. Não, por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas precisam e as empresas precisam cobrir as chamadas de margem com dinheiro vivo. Ou seja, se você tem uma posição num ETF desses malucos, uma coisa dessa aí, e você está usando margem para isso, na hora que vem o preço cai, ou o preço desanda em relação àquela chamada de aquela margem, você tinha margem, você tinha garantia. Ora, a garantia que você precisava, vamos dizer que fosse de R$ 200 mil. Aconteceu qualquer problema no mercado, ele oscilou e agora a sua garantia não é mais de 200 mil, é de 300 mil. Por quê? Porque isso é calculado de acordo com o risco que vem acontecendo. Eu explico mais ou menos sobre isso, tá? Nesse livro sobre controle de risco. Quem tiver interesse pode olhar ali, nesse livro aqui. E aí, quando o seu risco muda de patamar, mesmo você sendo um banco, mesmo você sendo uma corretora, mesmo você sendo um fundo ou uma seguradora, não tem problema. Alguém está te emprestando essa grana. Esse alguém mudou o patamar de risco. Esse alguém vai passar a mão no telefone, te ligar e falar assim: bicho, olha só, eu preciso que você deposite a diferença dessa garantia. Era 200 e passou para 300. Nosso exemplo aqui. Era 200 e passou para 300. O outro cara, o que teve a margem chamada, aquele que recebeu o telefonema, ele olha e fala assim: porra, eu não tenho esses 100 mil de diferença. Eu vou ter que vender alguma coisa. Então ele olha lá pro portfólio de ações dele e fala: qual é essa dessas ações aqui que eu vou vender? Aí o cara fala: vende essa aqui ou vende aquela. Os primeiros vendem no preço. Conforme isso começa a acontecer em cascata e todo mundo começa a ter chamada de margem, todo mundo precisa vender ações, não tem quem compre. Tá? Por quê? Porque está todo mundo vendendo. Quem que vai comprar? Aí começa aquele efeito que vocês veem num crash que é uma coisa violenta. Quem já assistiu, quem participou de algum, vê por quê? Porque as pessoas precisam resolver o problema da chamada de margem a qualquer preço. Então o cara dá a ordem de venda da sua ação a mercado e fala assim: não interessa se ela vale 100, 80, 70, 50, eu quero me desfazer dessa ação, eu preciso me desfazer dessa ação para entregar os anéis e não entregar os dedos, porque os dedos são a tal outro lado lá. Bom, quando aconteceu isso em 2008, que era toda a história, teve as chamadas de margem, uma série de bancos não tinham como cumprir isso, não tinha banco, não só banco, na seguradora também, a IG quebrou, várias outras empresas começaram a quebrar, bancos iam quebrar, e o governo dos Estados Unidos, o Fed e outros, isso foi uma ação concertada pelo mundo todo, pegou e injetou dinheiro
nesses bancos, para eles não quebrarem. Falaram assim, não dá para quebrar. E também fizeram uma engenharia que pegaram algumas empresas e falaram, ó, você compra esse banco aqui e eu te garanto que você não vai quebrar. Que essa batata quente não vai morrer na tua mão. Warren Buffett, por exemplo, comprou um banco inteiro. Né, uma dessas aí. Mandou muito bem um negócio da vida do cara. Não foi um negócio da vida dele, porque ele fez outros muito bons. Mas foi um negócio sensacional. E várias outras empresas foram resgatadas desse jeito. Resumindo, deu certo. Deu certo e foi muito bom. Isso lá em 2008, 2009. Beleza. Ao invés de parar ali e agora falar assim, bom, já resgatamos, pelo menos a quebradeira parou. A partir de agora, vai ter gente perdendo emprego, vai ter empresas ficando ruim das pernas, vai acontecer. Por quê? Porque o processo agora é de acomodação. É igual aquele negócio do ponto de ônibus, né? Quando para o ônibus no ponto, enche, tenta todo mundo. Aí o motorista dá uma arrancada e dá uma freadinha, dá aquela sacudida, todo mundo fica no ponto. Agora a gente vai adiante. Mais ou menos isso. Nessa sacudidinha, eles não fizeram. O que eles fizeram? Injetaram mais capital. E foram injetando mais capital. E mais capital. E os bancos, e o mercado, e todo mundo foi ficando viciado nisso. Viciadaço nessas injeções de capital que vieram acontecendo ao longo dos últimos 14 anos. Isso perverteu boa parte da economia. Muitas empresas que não tinham a menor condição de existir. Não só existiram, como cresceram. Cresceram como? Uma empresa que não dá lucro, uma empresa que não consegue se manter sozinha. Ela vive de quê? Vive de empréstimo. Ora, porra, se eu tenho uma empresa que toda hora eu preciso fazer um empréstimo para ela continuar andando, essa empresa teria que quebrar. Não quebrou por quê? Porque os juros eram zero. Ou quase zero. Então os caras foram pegando empréstimo, nego foi pegando empréstimo, nego foi pegando empréstimo. Tá. Bom, agora, com o Covid, aí sim. O Covid foi aquela freadona que deu uma sacudida. Foi um problema grave e que já vinha dando sinais que estava muito grave. Em 2019 já havia sinais graves de excesso de liquidez, mas ainda não tinha atingido o ponto da inflação aqui. Ó. Tá, aí em 2020 veio o Covid e aquela fechou tudo, as pessoas não tinham grana e os governos injetaram dinheiro direto para as pessoas, mandaram cheque. Ao invés de injetar nos bancos, injetaram dinheiro nas pessoas, deram grana direto na mão. Oh, dinheiro na mão já diz a música, né? Dinheiro na mão é vendaval. A galera torrou a grana. E esse dinheiro não parou, ele entrou e continuou entrando. E a galera começou a torrar a grana, começou a comprar tudo. Tudo que você puder imaginar foi sendo comprado. Isso gera inflação, aquele processo que nós falamos lá no início, tá? E gera inflação e tal. E como isso aqui vai parar? As pessoas têm a impressão, e é onde era o ponto desse vídeo, que uma inflação de 9%, 7%, 8%, ela para com juros de 4%. Não para. Não vai parar com juros de 4%. Por que não? Porque os juros aqui ainda é negativo. Tá? Ainda está compensando gastar dinheiro. As empresas não quebraram, as pessoas não perderam emprego, as pessoas simplesmente continuam gastando. Se você olhar em volta, aonde você estiver, você vai ver que as pessoas continuam gastando. A inflação está alta, todo mundo está falando sobre isso, e as pessoas continuam gastando e gastando e gastando e gastando e gastando. Pronto. Isso é a origem da inflação. Quando que a inflação vai ceder? Quando isso acabar. Quando parar a compração. Quando isso vai acontecer? Quando houver uma recessão. Enquanto não houver uma recessão, não vai parar de ter inflação. Ora, estamos com uma inflação? Tecnicamente, sim. Os Estados Unidos estão tecnicamente em inflação, que são 2 trimestres com PIB negativo, mas em termos de emprego, em termos de gasto, em termos de tudo, não diminuiu. Não diminuiu. E não é só nos Estados Unidos, não, na Europa também. Tá? E em vários outros países. Ora, se a demanda não cai, a inflação não cai. A inflação tende a se tornar inercial. Ela tende a se manter. O que precisa ser feito? Resolver isso. Aí entra uma coisa chamada mandato. Tá? As pessoas não têm muita noção. Mas, por exemplo, essa aqui é a página do Banco Central dos Estados Unidos, do seu branch de St. Louis. O Banco Central dos Estados Unidos ele não é como o nosso, que é uma entidade única do governo, do Estado brasileiro, tal, centralizado em Brasília, que tem um cara. Não, ele é totalmente diferente. Eles são vários, o Federal Reserve, são vários Federal Reserves pelos Estados Unidos, e eles juntos formam o que se chama de o Fed, aquele que a gente. Tanto que tem aquelas reuniões do board do Fed, que são os presidentes desses negócios aqui que vão lá para votar, tal, e tem o presidente do Fed nacional.
O Federal Reserve, que é o equivalente ao Banco Central Americano, que não é exatamente igual ao nosso, ele tem dois mandatos. Dois mandatos. O mandato é a obrigação legal de que eles façam. O objetivo deles é este. Então ele tem, no caso, dois mandatos. O primeiro e mais importante é manter a estabilidade de preço da moeda. Está aqui. Tá? A estabilidade de preço da moeda é justamente evitar a inflação. Então, o mandato número 1 do Fed é manter a estabilidade de preço da inflação, da moeda. E isso indica que ele precisa combater a inflação a todo e qualquer custo, doa a quem doer. A inflação tem meta de 2%. É a meta média nos Estados Unidos, 2%. Ela está em 7,7%, foi o último mês. Pode ser que esse agora venha um pouquinho mais baixo, mas ainda está muitíssimo longe desse patamar adequado. Tá? Então a inflação está longe de ser controlada. Eu estou vendo pessoas falando assim, porque os juros americanos vão parar de subir agora. Já pararam. Não, não pararam. A indicação da reunião do Federal Reserve foi de que a velocidade de subida ia diminuir. Eles estavam subindo muito intensamente. E graças a essa pequena queda que teve aqui, eles vão diminuir a velocidade da subida. Não mencionaram, hora nenhuma, que eles vão parar de subir com a taxa de juros nos Estados Unidos. Tá? Pelo contrário, ainda deram um viés de subida para a próxima, pelo menos para a próxima reunião, que é agora, acho que, se eu não me engano, é em janeiro. Então, não existe essa coisa de que a taxa de juros dos Estados Unidos parou de subir e vai parar de subir. Não. Eles indicaram que vai diminuir a velocidade da subida. Só isso. Ponto número 2. Sem recessão, não vai haver controle da inflação. E estamos longe de uma recessão nos Estados Unidos. Saíram vários indicadores recentes e o consumo continua elevado, as famílias continuam gastando, tal, o povo continua otimista. Então, tá aqui o resultado. O resultado é que quando você está otimista, você gasta. Se você acha que ano que vem vai ser melhor do que esse atual, o que você faz? Você economiza? Não, eu gasto. Para que eu vou economizar se eu estou achando que as coisas vão ficar só melhores? Só vão melhorar daqui para frente. Você não tem que fazer, né, economia, eu vou gastar. Então as pessoas não parando de gastar, não diminui a velocidade da inflação. Ela se torna, como eu disse, se torna inercial. Até porque quem está ganhando dinheiro, e tem muita gente ganhando dinheiro com essa subida da inflação, vai repassar o preço para o cliente. Se o cliente paga, por que eu não vou repassar? Eu tenho um quilo de, sei lá, um quilo de alguma coisa, custa R$10. Aí pro mês que vem eu vendo esse quilo a 12. E eu continuo vendendo o mesmo número que eu vendia antes. No outro mês, eu boto a 14, pô. E eu continuo vendendo igual eu estava antes. Você vai diminuir a sua subida? Você vai continuar subindo. Uma hora vai acontecer de eu chegar num ponto em que as pessoas falam, não, peraí, tá muito caro, eu vou diminuir. Quando diminuir a compra, o cara para de subir o preço. Enquanto isso, ele não vai parar de subir o preço. Ou você pararia? Você seria o trouxa que ia falar, não vou subir o preço não. Tá todo mundo gastando e eu vou ficar aqui ganhando 10 quando eu podia estar ganhando 16. Não vai, né? Pois é, as pessoas não são trouxas para isso. Elas vão continuar repassando esses preços e a inflação vai se manter, ela vai se tornando inercial. Então, o primeiro mandato do Fed, como eu tinha dito, era para garantir a estabilidade de preços. O segundo é o máximo de emprego, de empregabilidade possível. Aqui é uma confusão que eu vejo muita gente fazer. O pessoal fala assim, ele tem que garantir o pleno emprego. E não é verdade. O Fed, tá, o Banco Central dos Estados Unidos, ele não tem que garantir o pleno emprego. Ele tem que garantir o melhor nível de emprego possível de acordo com o preço estável da moeda. Então, primeiro isso, depois o maior nível de emprego possível. Como exemplo de que essa é a sequência que eles fazem, na década de 70 e década de 80, a inflação aconteceu um fenômeno relativamente parecido com esse, que está acontecendo agora, por outras razões, aí era o choque do petróleo, outras coisas, né? Mas aconteceu, e a inflação se tornou alta e inercial. Eles tentaram várias coisas e não conseguiam resolver. O que o Fed fez? Cepou a mão nos juros, sem dó nem piedade. Tá? Forçou a recessão. Obrigou o país a parar de gastar. Bom, agora a inflação cai. Obviamente que isso gerou desemprego e tal. Mas e o segundo mandato? O segundo mandato é o seguinte: é o máximo de emprego que eu consiga manter
dada a estabilidade da moeda. Então, primeiro a estabilidade da moeda, depois o máximo nível de emprego. Isso é muito importante. O desemprego nos Estados Unidos não aumentou nada. Nada, continua igual. Então, eles ainda não estão nem um pouco preocupados com isso. Eles vão subir a taxa de juros e vão continuar subindo enquanto for necessário para controlar a inflação, que está, como eu disse aqui. Tenham isso em mente. Porque eu estou vendo essa conversinha, porque não sei o quê, porque a taxa de juros já parou, então tudo vai acontecer. Calma, não, 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 não. Não é para você enterrar a cabeça também no chão e chorar, pelo amor de Deus, o mundo vai acabar. Não. É ter consciência de que as coisas funcionam desse jeito. E enquanto a taxa de juros nos Estados Unidos não ceder, vai ficar difícil para outros países cederem a sua. Por quê? Porque é muito mais seguro aplicar dinheiro nos Estados Unidos do que aplicar dinheiro na Turquia, do que aplicar na Argentina, do que aplicar no Brasil, do que aplicar no Irã. É muito mais seguro aplicar no Tesouro Americano. Então as pessoas tendem a migrar para lá. Quanto mais essa taxa de juros subir, mais isso aqui vai acontecer, mais dinheiro migra para lá. Mais difícil é para esses países periféricos manterem a sua taxa de juros baixa. Então eles são obrigados a subir a taxa de juros para conseguir manter dinheiro dentro do país, e isso é importante para a economia continuar girando, senão começa a faltar dinheiro e o que, que acontece? Dá um problemão. Falta de dinheiro, problema de liquidez, grave problema nos países. Então tenham isso em mente, eu queria trazer isso para vocês. Acaba ficando um vídeo maior, como sempre, né? Os meus vídeos são sempre longos. Para vocês a respeito desse problema, desse duplo mandato do Fed, que as pessoas não têm muita noção, e também dessa conversa que eu estou começando a ouvir permear tudo quanto é canto aí, de que não, de que a taxa de juros dos Estados Unidos já parou de crescer, não vai subir mais não, isso aqui é o que é o máximo, já pararam, tá tudo sob controle. Não tem nada sob controle em termos de inflação ainda, tá? Tá longe, mas muito longe disso. Certo? Então tá bom. Era essa a explicação que eu queria falar, acho que era isso tudo que eu queria dizer. E então fica aí essa chamada de atenção para vocês sobre esse processo todo que a gente falou. Tá? Espero que tenha sido útil para pelo menos algumas pessoas. Um grande abraço para vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.